Hola, soy Natalia. Olá, sou Shafi, bem-vindos ao canal. E depois de muito tempo eu estou aqui com Natália, que ha estado de vacaciones de invierno. Como han sido tus vacaciones, Natália? Bien, Bem, seguro que tu estavas louca para volver a gravar os vídeos aqui com papá, não? con muchas ganas. Muito bem. Hoje eu quero dar seguimento à parte de roturas de soportes para identificar momentos que nós podemos abrir uma operação barrista. Então, como aproveitando que o dia hoje o mercado está caindo um pouco, vale a pena repassar esse conceito e poder aplicar no futuro para vender ações quando temos ações ou para comprar ou vender opções utilizando, fazendo uma operação barrista. Pois, listo? Vamos a ver? Vamos a ver. Muito bem. Bem, Natália, aqui nós estamos vendo o gráfico do ETF TAM. Estuvo andando de lado desde metade de 2021. Es que, bueno, que el ETF de las compañías de energía solar es tan y tan en inglés es bronceado. Entonces me hizo mucha gracia. Bem, Natália, então nós estamos vendo aqui o gráfico do ETF TAM. Vou pôr meu bolígrafo. O ETF TAM e observamos que o gráfico aqui não temos nenhuma opinião, não temos linha, nada, estamos vendo o que ha passado, não? Vimos que desde 2021, em abril de 2021 hasta final de ano, o ETF ha tenido uma forte subida, logo ha sofrido uma correção, mais ou menos a la metade da subida que havia, e desde então está andando de lado, como digo eu, todo esse período. Então, é um gráfico que não temos uma opinião formada sobre ele, pero eu quisera mostrar-te um padrão de rotura de soportes para que tu puedas identificar em gráficos futuros para poder poner as operações barristas que decimos, não? Então, o primeiro que hacemos aqui é poner duas linhas de soporte. São pontos que nos parece bastante claros donde a ação ha parado, tanto quando estava subindo, observamos que ha parado aqui, ha rebotado, para logo volver a subir, e quando tuvimos a subida, e nesse ponto, vemos que ha roto nesse nível e ha vuelto a tocar justo aqui para volver a subir. Então, já observamos de antes que essas duas linhas já eram linhas importantes nesse gráfico. À medida que vai passando o tempo, observamos que a primeira caída, mira, ha caído hasta aqui para poder logo rebotar. A vez seguinte que caiu, vemos que tocou aqui, volviu a subir e logo caiu novamente a este nível que era esse nível, digamos, conflictivo de antes, não? Então, essa é uma coisa clássica que temos em análise técnica, que antes as resistências que foram formadas mientras a ação subia, esses dois pontos, se transformaram em soportes. Em todos esses pontos aqui são soportes que respeitaram esses pontos anteriores. Por isso é interessante e é importante identificar os pontos onde o gráfico ha sofrido alguma paralisação para poder seguir adelante e ver se vai volver a tocar ou retestear. E esses são pontos notáveis do gráfico que vale a pena ter. Então, estes níveis estão em 57,50 aproximado e 68,30. Esses são valores aproximados porque os soportes não é exatamente o ponto, como havíamos visto no vídeo de soportes e resistência. É a zona onde o preço liga com uma certa frequência e rebota desde aí, tanto hacia arriba como hacia abaixo. Bueno, então nós pusimos essas duas linhas representando os soportes que havia formado
e vamos ver o que ha passado depois. Aqui nós añadimos duas linhas para mostrar com mais clareza, não? Claridade, que o preço começa a entrar, digamos, em um embudo, e o rango de movimento desse preço, que antes começou nesse nível, ha tocado esse nível. Luego chegou solo a um nível mais baixo, solo hasta aqui, ha vuelto a chegar a um nível mais alto que este. Luego ha subido, ha tocado aqui, quando ha bajado, ha tocado isso. Então, é como essas flechas que temos aqui indica, é como se houvesse uma força comprimindo essas velas do gráfico, e isso vai correndo energia. Pero uma coisa interessante que ha passado, mientras o preço começava a entrar nesse embudo, formando esse triângulo, essas linhas aqui formando o triângulo, observamos que o volume ha estado barrando durante esse período. É muito comum ver quando o preço começa a operar em um rango lateral bastante ajustado, é comum que o preço comece a cair. Porque aqui há pouca gente operando e a gente está esperando que o preço tome uma direção fora dessas linhas rojas. E quando isso passa, pode romper com muita força. ¿Vale? ¿Y por qué hacia abajo? Más. Não, aqui nesse ponto, não sabemos se vai ser hacia abaixo ou hacia arriba. A dúvida que tu tienes, essa dúvida é devido a esta figura, que é uma figura de um triângulo. O triângulo normalmente identifica indecisão. Não sabemos se o preço vai volver a subir ou vai volver a bajar. Pero quando identificamos um triângulo, é um momento que temos que estar atento, que aqui vai passar algo, pero não sabemos para que lado. Então, se estamos atentos, mientras estava aqui, poderíamos estar esperando ou na subida ou na bajada. Vale? Vale. Pois bem. Então, depois de um certo tempo, nós observamos que o preço ha tentado romper nesse sector hacia abaixo, justo nesse ponto. Então, aqui já começamos a ter indicação que o gráfico está tomando uma direção bajista. Está começando a romper uma dessas duas linhas, e nesse caso foi hacia abaixo, com volume por encima do promédio, que a linha azul, o volume aqui foi por encima do promédio. Então, já nos chama a atenção que poderia ser que o gráfico já estava tomando uma decisão de bajada. Pero que ha passado aqui, que é uma coisa que nós, por isso é necessário ter paciência de vez em quando. Hemos visto que o preço, apesar de romper hacia abaixo, ha parado justo nesta linha, que é o que havia ocorrido aqui, nesses sectores, aqui. Então, ha parado aqui, onde estamos vendo, e nesse dia, o ideal era não fazer nada, apesar do volume, ha parado em um ponto notável do gráfico. Então, que hicimos? Nós esperamos, não tomamos nenhuma decisão e queremos ver o que passaria depois disso. Se a seguinte vela for uma continuação, seria uma señal de entrada. Agora, se a seguinte vela for um rebote hacia arriba, tendríamos que esperar um pouco mais, ¿vale? Então, veamos o que ha passado. Efectivamente, o gráfico não ha roto hacia abaixo nesse momento. Nós havíamos visto aqui o gráfico, o preço ha parado justo nessa linha e entrou neste patrão, que é justo o inverso deste patrão original. Antes,
estávamos entrando dentro de um embudo e agora estamos saindo. Pero as consequências de este patrão comparado com este patrão são muito similares. Aqui identifica que o preço está tentando romper hacia um lado, pero aún temos indecisão. Então, estivemos desde final de abril, início de maio, hasta final de julho, o preço movendo, andando de lado, como digo, movendo em um rango lateral, sem tomar uma decisão de qual lado quer ir. Hasta que chegou esse dia, o preço aberto com gap hacia abaixo e um volume bastante alto, muito superior ao promédio. Então, aqui nós tivemos uma indicação de que, vale, agora temos claro que o preço vai seguir caindo. Pero nesse dia nós não hicimos nada. Por que não hicimos nada? Se observamos, o preço abriu com gap. Normalmente, quando o preço abre com gap, se te acuerdas de lo que hablamos de gaps, esse preço, essa vela e as seguintes velas podia volver a testear esse ponto para volver a cair. Sí, ¿no? Como para cubrir el parche, ¿no? Exactamente. Es lo que ellos dicen. El gap tarde o temprano es rellenado, el parche que tú dices. Pero não sabemos quando vai ser. Podia ser de imediato ou não. Se nós vemos, quando abriu este gap, aqui lo ha cerrado, que ha tapado essa zona, não? Quando abriu este gap, e nesta vela, lo ha cerrado. E isso sempre ocorre, mas não sabemos quando vai ser. Então, aqui nós sabíamos que estava bajista, mas queríamos ver o dia seguinte para ver a direção se o preço seguiria caindo ou haria um rebote hasta onde, não? Então, veamos o que passou depois. O preço efetivamente intentou manter-se neste, digamos, nesse nível, pero não ha logrado. Ha caído, ha vuelto aqui e seguiu caindo. Então, neste momento, este gap não ha sido cerrado e se houvéssemos posto na ordem, digamos, nesta vela, uma ordem bajista, nos hubiera salido bastante bem a operação, que poderia ser uma ordem bajista. Em caso de ações, abrir um corto, vender ações que não temos, porque vendemos as ações, digamos, nesse nível, e como já sabíamos que aqui é um ponto, essa linha é um ponto que já havia ligado e rebotado, podemos pôr um objetivo de ligada aqui, tal como ocorreu, não? Então, isso seria uma operação. Com relação a opções, temos mais flexibilidade. Podemos haver comprado puts. Uma vez compramos puts, digamos, nesse nível, quanto mais cai o preço, mais valor temos com a put. Se não quiséssemos arriesgar-nos com a put, hubiésemos desejado vender, digamos, bear call spread, que é vender uma call e comprar uma call de proteção, nos hubiera salido muito bem que o preço não ha vuelto a subir. Podemos haver comprado um debit put spread, que é vender uma put e comprar uma put aqui esperando que o preço bajara mais e cobraremos uma parte. Pero de todo isso, lo importante é observar o patrão e uma vez o patrão nos dá a señal de entrada, é quando temos a segurança de poder entrar e observamos que o volume, sempre miramos o volume, acompanhado a rotura do soporte hacia abaixo. Então, uma vez o preço rompa essa vela hacia abaixo, seguindo hacia abaixo, rompendo a vela que abriu com gap, aqui nos dá uma segurança de abrir a posição. Agora bem, o preço ha tocado aqui e começou a rebotar, não?
ha hecho esse, digamos, gancho aqui, querendo rebotar. O que podemos haver hecho aqui? Nós estamos esperando, como essa vela verde foi uma vela muito forte, poder ser um rebote no soporte. Pero necessitamos uma confirmação. Vemos que essas três velas não confirmaram, não seguiram subindo. Então, o que ha passado aqui mais adelante? Nós vemos que o preço não ha tenido força, o gancho que hablávamos estava aqui, o preço não ha tenido força e começou a cair, chegando a seguir esse canal bajista, que vemos que está entre essas duas linhas, formando um canal bajista, e hasta hoje este ETF sigue caindo. Se houvéssemos comprado puts com um pouco mais de prazo, estaríamos ganhando bastante aqui com essa put comprada. Ou se houvéssemos vendido corto de ações, estaríamos ganhando porque habríamos vendido umas ações que não temos e nesse nível e podemos recomprar as ações no mercado e neste nível, e essa diferença seria nossa ganância menos o alquiler que pagaríamos ao broker, que quando vendemos corto, vendemos algo que não é nosso e temos que pagar um alquiler ao dueño das ações que nos presta. Essa é um pouco a ideia de corto e a ideia de uma operação bajista que temos que mirar para aproveitar o ponto do mercado. Claro, porque entonces todo esto es para ganar dinero cuando el mercado está cayendo, ¿no? Porque lo que uno piensa, o sea, lo que uno tiende a pensar es que solo se puede ganar cuando está subiendo. Exacto. Quando começamos a invertir, o que normalmente pensamos é que só se ganha quando sube e quando baja só se perde. Mas como dizem por aí, o mercado quando cai com ascensor. E o mercado quando sube por escalera. Então, a parte difícil do mercado quando está caindo é que uno tem que ser um pouco mais rápido nas decisões. Porque o mercado tem um sesgo alcista. Sempre esperamos a largo prazo que o mercado siga subindo. Pero de vez em quando há correções. E essas correções suelen ser muito rápidas, salvo um mercado bajista de mais largo prazo. Pero essas correções são rápidas e vuelve a tendência alcista. Então, as decisões têm que ser muito rápidas. Por isso, não é muito comum a gente operar cortos, ou abrir cortos, ou operações bajistas com opções. Pero é algo que se pode usar muito, especialmente essa semana que o mercado está caindo. Se pode usar muito e aproveitar esses movimentos, não? Então, é uma das ferramentas que tu tens que ter em tu caja de herramientas para operar os mercados. Bien? Muy bien. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros y no os perdáis el siguiente. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.